Olá, queridos amigos, queridos ouvintes. Estamos aqui no 5º Congresso do CERJ Rio de Janeiro, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E hoje estamos com um convidado querido, um convidado muito especial para o nosso programa Plenitude, que é o nosso amigo querido do coração, Rossandro Klinger. E vamos bater um papo gostoso com ele, falando sobre atualidades, falando sobre a educação, falando sobre o jovem de hoje. Aliás, que o jovem de hoje está deixando os pais em desespero, em pânico, fazendo todos eles colocarem a barba de molho. Sim, sim. Como vai, Rossandro? Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo ao Plenitude de hoje. Tamo junto de novo, né? Como é o nosso hashtag? É isso aí. Tamo junto. Beleza. É isso aí. Rossandro, nesse momento que o nosso mundo, hoje o consumo ele está assim extremamente banalizado. E na verdade, ele vem apresentando para nossas crianças como se tudo fosse muito fácil. Não tem que haver esforço nenhum para nada, preocupação nenhuma com nada, né? O ter na sociedade é extremamente valorizado. E para nós espíritas, na verdade, tem que haver uma consciência do que é o ter e não o ser, porque nós, na verdade, somos educadores e temos que passar valores, ao contrário do que as pessoas que não são espíritas, que não se importam hoje em dia com isso, né? Com esse consumismo excessivo. E não está acontecendo de dar os verdadeiros limites que deveriam ser dados às pessoas, aos seus filhos. Como hoje agir para que esses mesmos jovens, essas crianças, não se sintam inferiores, excluídos das sociedades, nesse convívio social, e tenham a conscientização de que o ter não é mais importante que o ser. Tudo tem o seu valor. Quando a gente pensa sobre isso, a gente sempre se pergunta o que forma essa criança para ela se ela pautar a sua vida apenas pelo ter, né? E a gente começa a perceber que a culpa é dos pais. Na verdade, quem é que tem ensinado os filhos hoje a não dar valor ao esforço do próprio trabalho? Os pais. Claro. Que dão as coisas sem mostrar que existe um trabalho por trás. Sabe, uma vez eu estava no shopping e uma criança queria comprar um presente e o pai não podia comprar o presente que ela queria. E aí ela disse assim, mas papai, é só ir na maquinazinha e colocar o cartão que sai. Como ela vê aquele movimento, ela acha que é simples, coloca o cartão e sai. Ela não sabe que para aquilo acontecer tem um mês de trabalho e esforço. E são os pais que têm que fazer essa demonstração. Por exemplo, a educação financeira é um tipo de educação. Claro. Mostrar para os filhos o valor das coisas, aquilo que é importante. Eu cito muito como exemplo nas palestras que eu faço, que aquilo que é fácil não tem valor. É só você lembrar quando a gente ia gravar uma fita baixo e cromo com músicas. Lembra? A gente ia gravar músicas e não tinha 2, 3 em 1. Então a gente pegava um gravador, ficava de frente para uma rádio, a tarde inteira com um botão no rec play na mão, a ponto de uma ler, né? Esperando aquela música passar. Quando passava, apertava. Tinha que ser logo no início dos acordes iniciais da música e ainda rezar para o locutor não dizer o nome da FM no meio. Não fazer nada. Depois de um mês a gente tinha uma fita com 12 músicas. E levou tanto tempo, tanto esforço, que quando alguém pedia emprestado, a gente ia junto com a fita. Eu vou, eu empresto, mas voltava com ela. E quando quebrava, a gente abria, emendava, pegava uma caneta Bic e rebobinava. É isso mesmo. Não é isso? Mas você imagina, quanto que você tem de Spotify e de Apple Play no seu telefone? Que valor tem? Não tem esforço. Ou seja, se você não ensina para os seus filhos que tem um porquê, se quando ele quebra o brinquedo, você diz assim, enquanto for possível, você vai usar esse brinquedo, se você dá brinquedo a qualquer momento, se você toda vez que vai no shopping compra alguma coisa, você vai educando aquela criança para ser consumista.
E isso vai de encontro à visão de um mundo, da visão de um mundo mais transcendente. Porque qual é o objetivo? É que a experiência da Terra ela é para nos educar, mas nós temos que entender que nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui. Então, quanto mais você é materialista e consumista, é mais ligado ao planeta no ponto de vista do aspecto mais negativo, de consumismo, de sempre achar e se permitir ser avaliado pelo que você possui e não pelo que você é. E aí seu filho começa a lhe cobrar aquele tênis da moda, aquele celular caríssimo, para se sentir aceito na escola. Tem pais que não, eu tenho que dar porque todos os amiguinhos do meu filho têm, e você não vai ensinar seu filho que ele tem que ser respeitado, mesmo que ele não tenha. E ele vai querer ter um jatinho, você vai poder dar um jatinho só porque alguns amigos dele possam ter um pai que tem. Então, se a gente não desconecta as crianças desse mundo consumista e assume um papel de formadores e educadores dos filhos, no sentido de compreender que, sim, nós temos que comprar coisas, sim, nós compramos telefones, mas nós não vivemos para isso. O mundo material ele deve estar a serviço da nossa evolução espiritual e não como algo que atrapalha a nossa essência e o reconhecimento de nós mesmos. Por isso que os indianos chamam de o mundo material de Maya, que em sânscrito quer dizer a grande ilusão da matéria. Sim. Então, quanto mais a gente está envolvido na matéria, mais a gente se afasta do espírito. Sem nenhum tipo de alienação, sem nenhum tipo de visão assim distorcida, mas apenas viver a experiência material com a leveza que ela tem que ter, porque o grande objetivo aqui é a evolução da alma, perene, eterna, e que está passando. É como se fosse uma inversão de valores. Muita gente acha que é um ser humano numa experiência espiritual do final de semana. Seja no culto, na missa, na reunião espírita. Então, eu sou um ser humano, cheio de desejos humanos, mas no final de semana eu vou lá e tenho uma experiência assim, espiritual. Não. Nós somos um espírito eterno em uma das muitas experiências humanas. Essa é que a gente tem que cristalizar como conceito da nossa vida. Como você mesmo citou, quando um grupo tem determinados brinquedos, eletrônicos, seja lá o que for, e um deles não tem, e ele quer aquilo, né? Então começa a gerar ali no grupinho um bullying. Uma exclusão. Uma exclusão daquele lá. Como agir? Como fazer aquela criança entender que não é o momento, não é a hora, ou então que você não tem condições de dar que aquilo ou que aquilo não tem valor? Você tem que conversar com seu filho. Você tem que mostrar para ele que, olha, seus amigos eles estão achando que só vão respeitar se você tiver isso, mas eu não vou lhe dar, porque eu não acho, por exemplo, celular. Né? As pesquisas mostram que crianças só a partir dos 14 anos é que devem ter celular. E com uso temporado e com a orientação dos pais. As pessoas dão celular para crianças pequenininhas. E estão deixando o cognitivo das crianças. E quando você pergunta, não é porque todo mundo no colégio tem, se eu não der, ele vai ser discriminado. Então você está ensinando seu filho o seguinte, que ele vai ser valorizado pelo que ele tem. Com certeza. Né? E aí você tem que ensinar para ele, assim, eu acho que muitos de nós aqui que teve uma infância mais pobre, sabe, das muitas vezes que a gente queria... Eu lembro que meu sonho de consumo era um All-Star vermelho. Ou então um relógiozinho daquele que trocava de pulseiras coloridas da Cássio, lembra? Ai, lembro. Só ficou no sonho. Né? Eu lembro que uma vez minha mãe me deu dinheiro, tipo R$10 para eu comprar um presente, e eu fui pro supermercado e comprei biscoito recheado. Ela perguntou por que você comprou isso? Porque eu nunca comi, era meu sonho de consumo. Então, meu era canetinha Silva Pen, lembra disso? Então, que isso? Canetinha colorida, aquilo era assim, maravilha. Nossa! Pois é, a gente não teve e não sobreviveu. Vinha numa caixinha, né? Uma coisa... Então, e aí toda época se cria coisas para gerar um desejo de compra e a gente tem que aprender a olhar isso com caráter pedagógico e educativo. Eu preciso ou não preciso ter. E se eu tiver... Sabe, usar uma coisa de marca, vamos imaginar, não torna ninguém melhor ou pior. Se você pode comprar, beleza, mas não se sinta melhor do que os outros por causa disso. E se você não pode ter, também beleza, não se sinta menor por causa disso. Nós não podemos resistir às percepções de quem somos por aquilo que nós podemos materialmente expressar. Nós não somos limitados às circunstâncias materialmente dadas. Estamos aqui no Rio de Janeiro, uma cidade, como todas as grandes cidades do Brasil, com um país totalmente de diferenças sociais gritantes. Totalmente. E a gente sabe que nascer numa comunidade no Rio de Janeiro não é uma condenação para a incapacidade do ser humano. De jeito nenhum. Temos pessoas brilhantes, amorosas e belíssimas e que dão um exemplo de grandeza. E, aliás, a maior parte das pessoas que estão em comunidades são pessoas trabalhadoras e honestíssimas. E tem pessoas que estão morando na Zona Sul, de frente para a praia, e são desonestas. Então, não é o ambiente que você está, não são as circunstâncias materiais limitadas ou não que vão determinar a potência que você vai ser.
Nós somos uma alma eterna, cheia de recursos que a gente nem sabe. Vamos deixar essa alma acontecer com plenitude, sem ficar presa a essas coisas que nos definem, para que a gente possa deixar toda essa luz brilhar, como dizia Jesus. Com certeza. Olha como é o disparate, né? Eu não tinha calçado, eu tinha chinelo de dedo. Era isso. Havaiana não era moda. Não, era coisa Ao de pobre. contrário, era coisa de pobre, era vergonha mesmo. ter. Mas o sonho de consumo não era um calçado, era a tal da canetinha. canetinha Silva Pen. E eu não tinha. Não tinha. Tá aí. Como formar indivíduos fortes, seguros, principalmente nos dias de hoje, onde vemos tantas questões levando os nossos jovens a grandes conflitos, porque a gente vê jovens hoje com vazios existenciais absurdos, buscando suicídio, jovens que a gente diz, ainda criança, porque com 8 anos tem criança nessa faixa de idade buscando suicídio. É verdade. Né? 25 anos, 24 anos, ele já não é mais criança, ele já... Um adulto jovem. É um adulto jovem. E eles estão num vazio existencial absurdo. Onde encontrar esses valores? Como encontrar um meio de transformar, de educar eles de forma... formar uma pessoa firme? Então vamos imaginar, vamos nos perguntar, o que é uma educação? Ou qual é o objetivo de educar um ser humano? O objetivo de educar o ser humano é para que ele seja capaz de viver de forma competente no mundo complexo. É isso? Exatamente. Vivemos hoje o que Zygmunt Bauman chama de mundo líquido. Mundo de oscilação e mudança tão constante que nada fica sólido. Significa dizer que o grande objetivo da educação é forjar caráter e competência. Mas eu só forjo caráter e competência se eu, dentro de casa, ensinar o que é o mundo lá fora. O que aconteceu é que uma geração de pais dos anos 60 para cá, pais, por exemplo, que passaram por dificuldade de viver com sandália de dedo e quiseram imaginar comprar uma caneta dessa e não tinha. E quando finalmente essa classe média, essas pessoas que ralaram, conseguiram vencer, tiveram uma ideia. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E aí qual foi o problema dessa ideia? Que saímos de uma dificuldade para uma extrema facilidade. E aí aquilo que você não tem esforço para conquistar, você não dá valor. Não tem valor. Então a gente tem um vazio existencial. Nós temos crianças que têm tudo, Netflix, vai para Disney, não sei o quê, mesmo pessoas que não têm condição financeira de ter uma condição de classe média alta, mas eles proporcionam para os filhos, no padrão deles, tudo que eles não tiveram. E aquelas crianças não sabem o valor das coisas. É preciso então que você ensine a seu filho que ele nem sempre vai ser feliz e você não tem culpa disso. Que vai ter dias bons e que vai ter dias ruins. Que tem dia que dá para comprar, mas tem dia que não dá para comprar. Que ele tem que ser aceito como ele é e não como ele pode apresentar ou como pode aparentar ser. Que ele vai ter que suportar que tem pessoas que vão trair a confiança dele, que ele vai trair a confiança das pessoas, que a vida oscila, que tem dia e que tem noite, e que eu não posso sempre querer ter 2 sintomas da loucura do mundo de hoje, sabe, Braci? Que é ser feliz sempre e comprar tudo que eu quiser. Isso é loucura. Então, não existe ser feliz sempre, a vida oscila. Você tem que mostrar para o seu filho dor, angústia, necessidade, formatação de caráter, aquilo que a gente chamaria aquele processo de formação da resiliência psicológica. Ou seja, o grande objetivo da educação seria formar a resiliência do ser humano, que seria a capacidade de suportar o mundo como ele é. Às vezes os pais querem criar uma redoma de proteção tão grande e não vão sofrer quando é reprovado de ano, em vez de deixar o filho no colégio que foi reprovado para sentir como é angustiante ver todo mundo ir de série para frente e você ficar, ter que fazer um monte de amigos novos, deixar os seus ir para frente, e isso lhe gerar um certo receio de repetir, o que é que os pais fazem, ou ameaçam a escola para reprovar o filho, ou trocam o filho de escola e ele não aprende. Dão um brinquedo a qualquer momento e ele não sente o valor do brinquedo que ele tem que guardar para continuar brincando com ele. Sim. E aí pensam que o mundo vai fazer a mesma coisa, Iraci, e o mundo não vai fazer isso. O mundo é especialista em destruir sonhos. Por isso eu tenho que preparar meus filhos para a realidade, não para a fantasia. Exatamente. Então se você mantém um mundo fantástico, um mundo mágico de Harry Potter na sua casa, lá fora não é bem assim. Prepare seu filho para o mundo como ele é.
para que ele seja um homem, uma mulher de bem em qualquer circunstância, para que ele suporte as idas e vindas da vida, para que ele suporte as dores do mundo e saia forte e vença. Porque nós não estamos aqui, a espiritualidade é muito clara em dizer, na ilha de Caras. Nós estamos num planeta de expiações e provas, indo para a regeneração, mas ainda com muita dor se avizinhando em nossas vidas. Exatamente. Anísia da Silveira diz assim que sim, sim e não, não. Se os pais disserem sim, sim e não, não dentro da casa, ou não, não que os pais dizerem para os seus filhos, eles estarão dizendo com amor. Por mais que doa neles esse não, não. E o filho, por mais que sinta raiva naquela hora, ele vai estar aprendendo. Só que se os pais disserem sim, sempre sim, a vida lá fora vai dizer não com um tapa na cara. Porque a vida jamais vai dizer sim para as coisas que tem que ser dita não, e jamais vai balançar a cabeça para concordar com você. Exato. Então, quer dizer, a gente coloca nosso filho na roda viva do sofrimento sem necessidade. Quer dizer, a gente joga ele para o sofrimento querendo que ele não experimente em momento nenhum o sofrimento, né? Exatamente. Rossandro, vemos o número de suicídio entre jovens crescer assustadoramente. A que você atribuiria isso? E como os pais devem agir ao perceber essa tendência no seu jovem? Primeiro a gente tem que entender que diante de um fenômeno tão complexo não tem uma única explicação, uma única variável que seria responsável pelo aumento significativo e gritante do mundo que a gente vê hoje do suicídio infantil juvenil. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente observa comparativamente as famílias do passado versus a de hoje e percebe que a maior parte tem a ver com uma formação dos filhos sem as competências emocionais devidas. Obviamente, como espírito, nós sabemos também que tem espíritos que, por mais que você der o seu melhor, ele vem com um desejo de repetição de um padrão. Né? Sim. Então, a gente não pode olhar, primeiro que a gente tem que olhar para esse fenômeno sem procurar culpados. Mas a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Nós temos que ter responsabilidade para dar uma melhor educação e forjar competências para que os filhos possam suportar o mundo, como a gente tem que suportar. E para aqueles que, mesmo que a gente tenha dado tudo, ainda assim optam por desistir temporariamente da existência, não cabe aqui julgar nem os pais, nem muito menos a pessoa que fez essa escolha, porque a misericórdia de Deus jamais nos abandona e vai oportunizar um novo momento. E é uma consolação que só a doutrina espírita dá, porque a maior parte do resto das pessoas entram com condenação. O que a gente percebe a partir daí? É que temos que pensar como sociedade, não só como pai, como mãe, porque a família está dentro de um ambiente social. Como nós, não somente a minha família, mas todas as nossas famílias, podemos nos socorrer. Como nós podemos lançar uns sobre os outros um olhar de cuidado, de carinho. É preciso que os pais estejam atentos para aquilo que os filhos dão importância. Antigamente, quando a gente voltava de casa à noite, assim, quando chegava em casa, a mãe fazia, graças a Deus chegou. Hoje em dia, o risco está dentro de casa. Eu preciso saber que youtuber meu filho está seguindo. Qual é a minissérie que ele mais gosta? Qual é o personagem da minissérie que ele se inspira? O que ele está postando nas redes sociais? O que tem dentro do guarda-roupa dele? Eu preciso cuidar, isso não é ser invasivo, isso é ser cuidador, isso é ser zeloso. Na medida que a criança vai mostrando maturidade, aí eu vou dando a privacidade que ela pode ter, mostrando que merece. Exatamente. Mas não cedo. Às vezes, sabe, quando acontecia um caso de um suicídio, a pessoa me procurava, eu dizia assim, vá lá no quarto do seu filho, da sua filha, e veja tudo que você não viu. A começar a vasculhar as gavetas, a olhar as redes sociais, a ver as minisséries. Chegava no consultório na semana seguinte com um sentimento horrível, dizendo assim, estou me sentindo muito culpado porque estava tudo lá e eu não vi. E eu dizia, não fiz isso para você se sentir culpado. Porque certeza. A dor que você está sentindo já é muito grande. É para que você cuide dos outros. Porque nós temos que cuidar. Nós não podemos ser omissos. De jeito nenhum. As redes sociais e a internet, ela tem um lado muito nefasto.
Enquanto você não olha para o que os seus filhos estão vendo, porque você quer ser politicamente correto e dizer que eu não sou um pai ou uma mãe invasiva, do outro lado da internet, criminosos e pedófilos e todos os tipos de pessoas distorcidas mentalmente estão lá tentando destruir aquele que você não está cuidando. Com certeza. Portanto, precisamos cuidar, precisamos ouvir os sinais. Crianças e adolescentes não costumam falar, eles mudam o comportamento, às vezes são nuances pequenininhas. Pais atentos. Não adianta seu filho chegar em casa, depois de um dia de estudo, você trabalhando, e quando ele chegar, você olhar assim para ele no celular. Como é que foi lá, meu filho, hoje? E olhar para o celular novamente. Mas é exatamente assim, Existe hoje, sabe, Iraci? Você lembra aquela música que bombou antes do WhatsApp, mas era na época do YouTube, no início era ado, cada um no seu quadrado. Eu acho que aquilo é uma músicazinha profética. Tá todo mundo no seu quadradinho hoje, no seu Black Mirror lá olhando e se ignorando. E como nós somos gregários e feitos pelo amor e por contato, na medida que eu estou sendo ignorado, eu vou me sentindo tão vazio, há uma inexpressão de amor e de afeto, e eu desisto da vida, porque a vida não tem graça. Por isso que as minisséries e os filmes, capturando esse momento atual do psiquismo coletivo da Terra, esse arquétipo psicológico, elegeu 2 temas sobre esse comportamento atual. Pessoas que não estão vivas, estão mortas-vivas. As minisséries que mais bombam são sobre zumbis e vampiros. Exatamente. Porque nós viramos zumbis e vampiros. Quando você está na minha casa e eu, quando eu lhe recebo, você chega e pergunta qual é a senha do Wi-Fi, você está me dizendo que você veio para me ignorar. Porque você veio para ficar no seu mundo fechado. Exatamente. Eu vim aqui, mas vou ficar no meu celular. E é assim, eu estou conversando com você. Se a conversa agradar, beleza. Não gostei, eu lhe ignoro completamente. E aí nós temos, na hora do jantar, pais e mães e filhos que se ignoram. Nós temos em shoppings, em restaurantes, pessoas completamente vivendo num mundo virtual, desconsiderando o real, e a conexão com os seres humanos se perdeu. Sim. É óbvio que isso gerou uma fragilidade. Eu estou aqui enumerando um conjunto de variáveis para a gente explicar alguma coisa completa. Ou seja, não interessa para mim a vida do outro. Eu preciso olhar para a pessoa. Eu preciso estar junto daquele objeto da minha criação. O filho tem que ser observado, tem que ser cuidado. Ele não pode chegar em casa e querer ser o celular para ter a atenção da mãe e do pai. Né? Eu lembro de um amigo meu que estava assistindo TV com o menino na frente, até que essas crianças que estão nascendo agora, né? Esse pessoal que está vindo para dar uma mudada no negócio. E eles ignorando o menino, ele parou na frente e fez assim, com 5 anos de idade. Botou assim na frente, aí os pais, você vai ficar na frente. Será que vocês não perceberam que quem importa nessa casa sou eu? Mandou na testa, Mandou na testa, né? Eles desligaram a Netflix e vamos lá, filhão, conversar. Não adianta eu tirar um celular do meu filho e não me colocar no lugar. Sabe o que a gente fazia quando faltava luz na nossa infância? Todo mundo se juntava na sala, começava os adultos a contar histórias, geralmente de terror para assustar a gente, né? Tomate florzinha, não sei o quê, o bicho papão, parará. Mas também contavam histórias de família, alguém que tocava o violão tocava, de repente a luz chegava e quando chegava, o que a gente fazia? Que pena que chegou a luz, não é? Vamos nos desconectar. Se isso era assim naquela época, hoje é pior ainda. Porque a gente deixava de conversar, mas tinha todo mundo para a mesma sala ver o mesmo programa de TV. Agora é cada um no seu quadrado. Ninguém assiste televisão junto. E ninguém se assiste. Nós estamos nos desassistindo. E Deus só ajuda os homens através dos homens. Se nós não estendermos as mãos, se nós não olharmos para a dor do outro, é tarde às vezes. E é uma dor muito maior quando você percebe que você poderia ter cuidado, que você poderia ter observado, que nós precisamos nos cuidar e nos observar. Não é a tarefa só dos pais, é da escola, é a tarefa dos amigos, é dos colegas de mesma idade. Nós precisamos observar os sinais uns dos outros para ver os tipos de pedido de socorro que tem hoje no mundo. Com certeza. A gente percebe hoje como as crianças estão sentindo-se desesperadas, sozinhas, em conflitos, em depressão. Elas não sabem se relacionar, elas se sentem sozinhas, elas pedem socorro, ajuda para os professores na escola. Elas não têm com quem se relacionar. Eu tenho ouvido relatos de professores da criança chegar e procurar um jeitinho de soltar alguma coisa. Chega, solta uma coisa, aí se o professor dá uma atençãozinha, solta a outra. Estão completamente sozinhos. Abandonados. Os pais não dão atenção.
estão preocupados com o seu dia a dia, com a sua rotina, com o seu trabalho, com as suas viagens, e os filhos estão na mão dos empregados, de babás, enfim, de quem está lá ganhando para tomar conta, do Quando parente. Pode, né? Quando pode, mas não pode. essa pessoa que está ganhando para tomar conta, ela toma conta assim, ela bota o celular, um iPad, qualquer coisa na mão dessa criança para ela não dar trabalho. Porque essa pessoa também fica lá no seu WhatsApp, no seu... Enfim, ela também não toma conta, ela não educa, ela não tem diálogo, a criança fica sozinha. Então, a criança está numa fragilidade tão grande que ela sente medo absurdo, elas estão completamente abandonadas. E elas não estão sabendo como agir, como tratar o sentimento de insegurança e medo que elas estão sentindo. Isso é uma coisa que está em crise absurda se alastrando dentro dos colégios. Eu tive que dar uma aula no sábado retrasado, no curso de paz, no SEJA. E tem o curso de paz que é dado no mesmo momento em que as crianças estão sendo evangelizadas. E o mesmo assunto que é dado para as crianças, que a evangelização é dado dentro da série psicológica de Joana de Ângeles para todas as crianças e juntamente com os livros de Allan Kardec, os pais também recebem o mesmo conteúdo. E eu fui falar sobre um tema lá e eu peguei e trouxe a Anísia da Silveira falando de reconstruindo as emoções. E fui falar, se eu não me engano, foi da culpa. Olha, eu não sei o que houve. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi isso? Quando eu terminei, tinha fila de pais querendo falar comigo e agendando horário para vir fazer atendimento fraterno. Por quê? Eu relatei uma situação, quer dizer, eu relatei várias histórias, exemplos, de que a Anísia tinha me levado em locais em desdobramento consciente, em ver várias situações, vários transtornos, para poder compreender melhor o que ela trouxe dentro do livro. E eu relatei ali situações onde, por exemplo, tinha acontecido a mesma coisa na noite anterior com um pai. Esse pai não conseguiu ouvir o que eu estava relatando. Ele levantou na palestra e saiu, chorando. Desceu, foi lá no caixa da cantina, chorar, desabafar com um dos nossos voluntários lá. E virou uma febre aquilo, porque todo mundo descia lá desabafar alguma coisa. Por quê? Porque eu completei depois aquilo, que aquela criança ia se tornar uma criança insuportável, intolerante, chata, aquela que ninguém queria ver na frente, todo mundo exclui. Ou seja, eu estava falando do filho dele, do que ele tinha feito com o filho dele no dia anterior, de passar a mão na cabeça, de eu posso fazer, você pode tudo, meu filho. Você não vai sofrer em momento algum. De ficar no colégio mais caro que tem, mesmo que para isso a gente tenha que se apertar todo para pagar, quer dizer, botar a criança numa posição que não é a realidade. E assim foi. Eu tive mães que veio chorando, falar várias situações. Então, as crianças estão sendo colocadas numa realidade fake, que não existe. Estão extremamente fragilizadas, sem limite, sem educação e sem posição. Como agir desse jeito? Voltando para o lugar que é correto. Voltando para o lugar de pai e de mãe, mostrando a realidade como ela é, dando o que é possível, dando
Mais do que padrão de vida, padrão de afeto. Desenvolvendo uma escola de paz? A gente cansou, eu acho que a gente está cansado de só culpar os pais, né? A gente, de fato, tem que socorrer. Então, as instituições religiosas, elas podem, de fato, socorrer. A escola de paz é uma coisa muito boa. Você levar aquela, por exemplo, enquanto tem a reunião pública, a criança ser evangelizada no mesmo horário. Enquanto as crianças estão sendo evangelizadas, os pais estão sendo evangelizados. Mas também você criar um ambiente que vocês possam compartilhar, os pais possam mostrar suas angústias com outros pais e alguma pessoa orientando ali aquele grupo para uma discussão num caráter não de ser terapia, mas ser terapêutico, em que eles possam juntos compartilhar os conteúdos e buscar soluções. Não é mais o momento de encontrar culpados, a gente tem feito isso, é mais realmente o momento da gente buscar soluções. Mas isso acontece se você assumir o seu papel de educador moral do seu filho, entender que facilitar a vida, dar coisas e pensar que seu grande objetivo é criar um padrão de consumo e para ter um padrão de vida maior do que você pode ter, trabalhar muito, muito e ficar ausente em casa, vai descobrir uma coisa, sabe, Iraci? Quando você finalmente termina a sua trajetória aqui na vida e você vai enterrar um pai e uma mãe, é bom lembrar que seu filho nunca vai lembrar do brinquedo que você deu, Não. da roupinha de marca que você deu. No dia do velório, a gente lembra de afeto. Só isso. A gente lembra de carinho, a gente lembra de zelo, a gente lembra de alguém que cuida. Crianças precisam de gente que cuida. Coisas elas vão conquistar com os próprios esforços depois. Exatamente. Rossandro, na atual crise que estamos atravessando no nosso país, vemos diversas famílias se desestruturando financeiramente e com grandes perdas de poder aquisitivo. Consequentemente, os adolescentes dessas famílias estão sofrendo todas essas questões. Como os pais devem trabalhar esse momento com esses adolescentes? Mostrando que faz parte da vida, que existe momentos de reveses e que o que mais importa nesse momento é que a família esteja unida. Mostrando que aquilo também é passageiro, que eles estão lutando para reverter aquele quadro. Mas se existe afeto, as pessoas conseguem suportar a privação. A gente consegue suportar a privação material. O que destrói a gente é a privação emocional. Isso. O que destrói um ser humano, o que torna ele incapaz de viver a vida, é não ter o tesouro do amor e do cuidado e do zelo. A grande poupança que temos que fazer na nossa vida é de contato, é de abraço, é de olhar no olho, é de cuidar de você, é de dormir, contar histórias. É esse tesouro que é do convívio. Porque, na verdade, conforto é uma coisa, felicidade é uma outra coisa. Não depende. Então, a felicidade não depende das coisas que a gente tem. Claro que uma privação muito absurda gera muita dor, mas a gente vê aqui, a gente vê o que faz a diferença são pessoas. Né? Então, a família tem que estar junta para enfrentar essas dificuldades. Os filhos têm que saber que isso acontece, que um dia pode acontecer com eles e que os pais devem continuar sendo amados, os filhos devem continuar sendo amados e a família deve continuar estar junta. Claro que vai ter momentos difíceis, que o filho vai pedir para ir num shopping e você não vai poder levar, que ele vai pedir um tênis que você não vai poder comprar, e ele vai entender que ele vai continuar sendo amado do mesmo jeito, que aquilo passa e que aquilo não define o que é o grande projeto da família, né? Que não é vir aqui e oferecer coisas para os filhos, mas oferecer valores e construir possibilidades para que aquele coração se sinta bem, né? Lembrando muito de Paulo, enfim, aprendi a ser cristão na abundância e na escassez, no muito ou no pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece, o que me fortalece todos os dias. Com certeza. Sabendo que a pré-adolescência é uma fase de grandes desafios, tanto para os pais quanto para o pré-adolescente, como fazer para que o diálogo, a confiança não se percam nessa situação? A gente precisa expressar o que a gente sente para os filhos, para que eles possam também expressar o que eles sentem. Uma vez eu estava comprando um negócio numa loja e uma pessoa que me conhecia, minha filha ontem chegou e me viu triste, sabe? E disse, mamãe, não fique triste não, que eu fico triste. Aí eu comecei a sorrir para ela não ficar triste. Eu disse, não, você tem que mostrar que você fica triste. Sabe por quê? Porque ela vai poder saber que ela também pode mostrar que está triste. Porque quando ela estiver mal, ela vai poder desabafar com você. Se você sempre fingir que está feliz, ela vai ter que fingir também que está feliz. Ela não vai pedir socorro nunca. Então nós temos que falar das dores, das angústias. Nós temos que ver nossos filhos superar, por exemplo, o fim do namoro, um bullying na escola,
perder uma prova, sabe? Eles têm que aprender que isso faz parte da vida e a gente se socorre nessas horas, a família se fortalece nesse aspecto, é o diálogo mesmo, o contato, sabe? O evangelho tem que ser não um lugar de acusação. Tem gente que faz evangelho para acusar o outro. Abre a mensagem e faz, isso é a cara de alguém aqui na mesa. Acabou o evangelho. Essa é a cara de todo mundo, né? A cara do meu marido, do meu filho. Ou então, serve para todos tipo sempre. assim, meu filho não está me ouvindo. Era do evangelho, tem que vir a força. Aí, ai, Jesus, tomara que entenda essa mensagem. O menino não faz nunca mais o evangelho. Não, sabe? Não. Evangelho é lugar do diálogo. O filho pode discordar de você, argumenta com paz, com paciência. Ele pode ser, sou a favor do aborto, não se vai para um umbral. Não, que é isso, fé raciocinada, pode enfrentar a razão, né? Vamos lá, meu filho, por que você é a favor do aborto? Deixa ele falar. Ele ouviu na escola, viu uma revista, viu uma minissérie, aí que ele fala, aí você, muito calmamente, amando profundamente seu filho e sua filha, mostra o argumento contrário àquilo com muita caridade. Sim. E ele se permite um debate, se há diálogo na família, ele não vai buscar lá fora, porque quando não tem diálogo na família, ele vai buscar lá fora. Só que ele vai buscar com pessoas da idade dele, que não tem maturidade para dar a resposta. Exatamente. Né? Então, a família é a primeira escola de tudo na vida das crianças. Saber argumentar com emoção faz toda a diferença, né? Com certeza. É isso aí. Mas tudo que é bom dizem que dura pouco. Mas eu discordo. Porque se tudo que é bom dura pouco, deixa marcas, deixa lembranças. Então, na verdade, não dura pouco, porque deixou marcas, lembranças, e tudo que deixa lembrança é eterno, não é? Então, esse nosso bate-papo gostoso aqui vai deixar grandes lembranças para não se esquecer. Exatamente. Então, muitos vão poder estar conosco no Seja Barra, no próximo congresso e tantas outras coisas que nós vamos estar juntos, não vamos? Com certeza, uma maravilha. É isso aí. Olha só, chegamos ao final de mais um programa. Eu, você, Joana de Ângeles e aqui, nosso amigo querido Rossandro Klingen. Para esse final, nós convidamos você a deixar uma mensagem para os nossos espectadores. Como a gente falou muito sobre família, sobre pais, sobre filhos, uma mensagem para a família. Uma mensagem para filhos, para pais, para tios, para as avós, para todo mundo entender o seguinte: a gente está junto aqui. Às vezes é difícil. A família irá ser aquele lugar que de vez em quando a gente pensa assim, por que danada essa criatura nasceu na minha família, né? Mas a gente muitas vezes pensa assim, eu não conseguiria viver sem você. É um lugar de desafios constantes, mas a gente não pode desistir. Quando você cai, especialmente para os filhos isso, quando você está triste e quando você faz alguma coisa errada e que as coisas não funcionam, não são seus amigos que curtem suas fotos que vão chegar junto para te ajudar. Quem vai te ajudar é o pai e a mãe que vão dizer repetidamente, você vai ficar muito irritado, eu não dei isso aqui, ia dar errado. Mas mesmo assim vão estar do teu lado para te socorrer. Lembra disso. A gente vive o mundo, a gente se conecta com as pessoas, mas nós não podemos perder a conexão com as pessoas mais importantes e mais essenciais e mais reais. Mais do que quantidade de curtidas, temos que aumentar a quantidade de abraços em casa, na família. É isso aí. Então, olha só, abraços em casa, abraços na família, abraços, energia. E para você, nós deixamos aqui um abraço, um beijinho cor-de-rosa para que você tenha uma semana de muito amor, em paz, feliz e, claro, espargindo luz. Beijinho cor-de-rosa e um abraço. Muita paz. Muita paz, assim. Valeu.